Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre o capítulo número 10 do Mulheres que Correm com Lobos. Excepcionalmente esse mês o vídeo está subindo um pouquinho mais tarde. Eu avisei lá no Instagram pelos stories que eu estava meio que imobilizada de cama por conta de uma dor nas costas que eu tive. Eu preferi evitar usar o computador por muito tempo, por conta desse incômodo, então eu acabei deixando para fazer no momento mais adequado a edição e subir o vídeo aqui, mas isso foi um evento excepcional. Eu imagino que no próximo mês vai subir no dia certinho, no dia 15, tá? Então peço desculpas aí pro pessoal que estava esperando no dia 15, eu tô subindo hoje porque eu achei melhor, mais conveniente esperar eu ficar mais animadinha para fazer o vídeo. Eu aproveitei esses dias, inclusive, para fazer outras leituras, para estudar algumas outras coisas e para me aprofundar um pouco mais nesse capítulo, né, o Águas Claras, que é onde a Clarissa fala sobre La Llorona. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi contar essa história, que eu ouvi a fábula, né, completa, ou quase completa, eu fiquei muito impressionada com a força das imagens da história que eu ouvi, porque era muito potente essa figura da mulher desesperada em busca dos seus filhos dentro do rio, né? E assombrando as pessoas que de alguma forma poderiam atrapalhá-la naquela missão, né? E a Clarissa faz essa conexão com o universo criativo e com aquilo que nos alimenta, com aquilo que nos sustenta. E ficou muito bacana essa mistura que ela fez, porque pensar o nosso universo de criação, o nosso universo criativo, é uma tarefa para todos nós, para sempre, né? Até porque a gente vive dentro de um mundo onde não acontece um estímulo muito natural nesse sentido. A gente tem bastante responsabilidade, muita obrigação e acaba de alguma forma deixando essa questão de criar, de trazer o nosso universo interno, aquilo que aflora a nossa alma, né, para o mundo, para um outro momento que a gente tiver tempo, né? Só que muitas vezes acontece da gente não ter tempo nunca. Muitas vezes acontece da gente mesmo afogar os nossos projetos, né? Como a Clarissa fala aqui desse conto do La Llorona, a gente afoga os nossos projetos para, de alguma maneira, conseguir prosseguir na nossa jornada e ao mesmo tempo usar da nossa energia para aquilo que está acontecendo em cada instante, mas a gente acha que isso não vai ter um custo, né? E vai, e é um custo alto normalmente. Esse é um capítulo que me chama muito a atenção por esse detalhamento que a Clarissa faz da situação, não só das mulheres, né? Porque eu acho que isso é uma condição humana, mas da condição que a gente entra quando a gente deixa a criatividade em segundo plano, quando a gente deixa de conviver com pessoas, com situações em ambientes que nos alimentam, que nutrem a gente de muitas formas, né? Quando a gente fica muito envolvido com lugares, pessoas ou com essas responsabilidades e obrigações e anula completamente, quer dizer, literalmente afoga, né, os filhos dentro da água. A gente abre mão de tudo aquilo que pode alimentar a nossa vida. E eu achei isso muito potente dentro desse capítulo. A Clarissa foi muito direta, né, e colocou isso com muita firmeza, o quanto essa conexão com a criatividade, e a criatividade, como ela mesma diz, né, pode ser qualquer coisa, arrumar os seus armários, sair para patinar, sair para andar de bicicleta, fazer uma caminhada, conversar com as pessoas, enfim, aquele processo que para você faz sentido e que alimenta a sua alma, que nutre a sua alma, quando feita de maneira intensa, presente e viva, de alguma maneira vai exercitar esse nosso campo criativo, esse nosso campo de criação também, né? Isso é muito interessante também, porque a gente às vezes imagina que só os artistas têm, né, conexão com esse aspecto, e não é bem assim. Tem uma outra parte nesse capítulo em que ela fala sobre o conto da menininha dos fósforos, né? Eu não lembro se era assim que chamava, mas eu acho que é mais ou menos isso. E esse é um conto que já conversou muito comigo, assim, em alguns períodos da vida, sabe? Em que existia eu pelo menos, né, tinha uma cobrança muito grande com relação
aos resultados e aquilo que eu me entregava para o mundo. E quando eu cheguei nessa parte desse capítulo, eu me recordei de uma leitura que inclusive eu separei aqui para vocês, que me foi muito, muito importante na época que eu fiz, para entender um pouco mais. Foi a primeira vez que eu ouvi falar e que eu entrei em contato com a questão da síndrome da impostora, né, que hoje já é um assunto muito mais comentado, já tem muita gente que conhece e tal, mas para mim era uma novidade na época, e eu lembro que quando eu entrei em conexão com esse livro, ele me foi muito importante nesse sentido, porque primeiro eu me dei conta dos vazamentos, né, e das perdas de energia que acontecia dentro da minha vida, nessa de ficar tentando agradar e tentando dar conta de tudo e não sabendo delegar, não sabendo dizer não, tudo isso, né, entrava aí como agentes internos e externos que acabavam bloqueando todo o meu processo criativo e de nutrição também, né. A gente sempre acha que não precisa fechar essa roda, né, que a gente pode oferecer e que somos eternas fontes que só transbordam, e é verdade por um lado, mas por outro a gente também precisa do retorno, né? A gente precisa fechar esses ciclos. E muitas vezes, mesmo nesse exercício de sacrifício, de entrega e de excessos, a gente ainda sente essa questão da síndrome da impostora, que de alguma forma acha que o que está entregando não é bom o suficiente ainda, não é o bastante, não é o suficiente para dar conta das necessidades dos outros, né? O livro que eu lembrei foi esse aqui, O Poder da Presença, da Amy Cuddy. Eu não sei se é assim a pronúncia do nome dela. Essa moça, se eu não me engano, ela tem um TED que ficou muito famoso na época, quando ela lançou esse livro, falando sobre a questão da síndrome da impostora diretamente, né? Eu não vi, eu não assisti, mas eu fui atrás do livro na época que saiu e eu fiquei muito bem impressionada. É um livro que eu super indico nessas situações, fora que ele tem essa abordagem também dessa questão de estar presente, né, de participar ativamente da nossa vida, e o quanto isso é importante para a gente perceber as possibilidades de criação e de transformação daquilo que chega pra gente, né, porque muitas vezes as coisas chegam, mas a gente não tá nem aberto, nem pronto para olhar aquilo. Então chega e passa, aquilo vai embora. E chega o final do dia, o final da semana, o final do mês, a gente tá com aquela sensação que não aconteceu nada e que a gente não produziu nada de novo e que a gente só apagou incêndio, enfim. A presença, ela ajuda a gente de muitas maneiras a enxergar a realidade que está acontecendo naquele momento, sair um pouco da ansiedade, um pouco da preocupação, entrar naquilo que está acontecendo em cada momento e dessa forma gerir melhor a nossa energia. Mas eu acho importante também nesse livro, que é uma coisa que complementa bastante a leitura do conto da Clarice, do capítulo, né, com o conto da La Llorona, é uma possibilidade da gente perceber aquilo que está consumindo a nossa energia e não está de alguma forma valendo a pena, né? Não está fechando o ciclo, como eu falei, não está fazendo valer o movimento que a gente está exercendo. É importante a gente ter essa atenção com relação aos nossos esforços e às nossas escolhas, né? Onde eu vou colocar a minha energia, enfim. Tudo isso pode, de muitas maneiras, poluir esse rio criativo, fluido, leve, que vai ser a estrutura que alimenta a gente, né? A Clarissa fala muito isso. É uma estrutura que, mesmo que tudo caia por terra, que o caos chegue, se a gente tem esse olhar e essa busca criativa, esse exercício de fluidez do mundo, tudo fica mais fácil, né? Não que as coisas se resolvam e nem que a mágica aconteça de uma hora para outra, mas a gente vai se sentir mais conectado com a gente, com os espaços, com os grupos e de forma mais atuante transformar mesmo, né, o que está ao nosso redor. Então é uma leitura que eu indico, assim, acho que muita gente já conhece, mas vale a pena reforçar. Um outro livro que me fez pensar muito nessa questão, principalmente quando a Clarissa faz essa comparação da nossa vida criativa, no nosso fluxo de vida, na nossa potência interna com o rio, né? E o quanto muitas vezes a gente instala relações e situações e eventos que poluem esse rio e que não permite, de alguma maneira, que ele flua naturalmente com a força que ele tem, né?
eu me recordei muito dessa questão física e corporal, né? Até não sei se muito por conta do meu problema nas costas, do quanto a gente carrega literalmente todas essas experiências no nosso corpo e como ele também trava e começa a dar sinais que esse rio está poluído, vamos dizer assim, que ele está precisando desse olhar atento para aquilo que está impedindo a fluidez, né, que está impedindo os nossos movimentos livres, espontâneos e naturais no mundo. Isso para mim tocou muito, porque, como eu disse, a questão que eu estava passando e também essa recorrência no texto da Clarissa, né, de sempre colocar essa importância da gente prestar atenção no que faz a gente fluir também, né, no que ajuda a gente a recuperar esse movimento, nos processos de reintegração das nossas forças que precisam acontecer antes da gente tocar o caminho, né, tocar o barco literalmente, esse resgate das crianças no fundo do rio, dos projetos, dos sonhos, dos ideais, como o nosso corpo também avisa isso, né, que está chegando esse momento. Então, eu busquei esse livro aqui que eu não pude ler inteiro, eu li só algumas partes dele agora, que é um livro para mim muito importante, até por conta da formação que eu tenho. Esse é o Alexandre Louven, ele é um psicoterapeuta especializado em bioenergética, e esse livro dele, O Corpo em Depressão, é um livro que conta, né, relata a partir de uma série de casos como a depressão ela acaba de muitas maneiras se instalando no corpo antes, às vezes, de se manifestar no campo mental, no campo emocional, como o corpo avisa dos impactos, dos traumas, das dificuldades, da falta de fluidez, né? Como o nosso corpo avisa que esse rio está poluindo, que ele está perdendo a força, que ele está sendo bloqueado. Isso é um processo que acontece bem antes da gente começar a ter o emocional e o mental atingido pelos processos de depressão, de ansiedade e uma série de outros. Esse é um livro bem teórico a respeito da bioenergética, né? Mas eu acho que é interessante para pensar essa mistura aí, né, que a gente pode imaginar do nosso corpo, da parte física, da parte material, de alguma maneira, assim como o rio, né, que tá ali avisando que tem alguma coisa que está errada, também está conversando com a gente. Foi uma associação que eu fiz, acho que muito por conta do meu caso. Acho pouco provável que alguém que leu aí tenha puxado para esse sentido, mas eu fui lendo, né, e eu fui percebendo essa coisa, por exemplo, no capítulo da menininha dos fósforos, o instante que ela vai literalmente sucumbindo, né, e ela continua naquele processo de doação, e ela tá sucumbindo, e ela tá... É muito do movimento que a gente faz, a gente percebeu ao longo de um dia, né, quantas vezes a gente está no nosso limite ali, mas a gente ainda tá oferecendo, a gente está dando, a gente está de alguma maneira abrindo esse espaço, o que não é ruim, o que não é o problema em si, né? Mas a forma e a maneira como muitas vezes a gente sustenta isso ao longo de muito tempo acaba transformando muita coisa, né? Então, eu achei essa leitura super interessante esse mês, para mim coincidiu muito com o momento que eu tô passando e também me fez ter vontade de começar um outro projeto. Um projeto bem mais simples, bem mais rápido, mas eu vou partilhar ele aqui com vocês, porque eu acho que tem tudo a ver com a leitura do Mulheres que Correm com Lobos, e também com esse capítulo e com todos os outros, né? Que é esse livro aqui, olha, O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, é isso? Naomi Wolf, pode ser. Enfim, O Mito da Beleza. Esse livro é um livro super comentado. Foi muito hype na época que saiu, muita gente falou, muita gente na época do lançamento dele no Brasil, né, gente, porque lá fora já faz mais tempo. Então, é um livro que assim que ele chegou eu comprei, mas eu confesso que eu tava com um pouco de receio de mexer com esse material, porque eu sei que ele mexe muito com as nossas estruturas. A Naomi aqui nesse livro, ela vai levantar questões sobre esses padrões estéticos de beleza que escravizam as mulheres, né? Eu acho que para nós brasileiras esse é um assunto que deveria ser discutido todos os dias, porque é impactante, é forte e movimenta não só dinheiro, mas também muita energia nossa, né? E é um assunto importante porque é um assunto que conversa diretamente com a gente, com os nossos prazeres, com a nossa vaidade, com o nosso gosto
pela gente, pelo nosso corpo, pelas nossas vivências, enfim. É um tema muito interessante. Eu tive a sorte de, numa conversa com a Priscila, que tem um canal no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo. A Priscila, ela tem um canal incrível onde ela fala de literatura, ela é uma super leitora de Clarice, ela tem, assim, uma energia e uma inteligência imensa para falar desses assuntos. E para mim foi um prazer quando ela me convidou para a gente fazer essa leitura. Eu topei na hora porque também era um processo, um projeto que eu tinha, e fazer as coisas em conjunto é muito mais gostoso, né, gente? Então eu vou deixar aí embaixo no box de informação o Instagram da Priscila e o meu, de novo, para vocês acompanharem por lá. Eu pretendo toda semana, ao longo de 2 meses, falar sobre o capítulo, né? A gente vai ler um capítulo por semana, vai ser bem tranquilo, mas eu vou deixar os links aqui para vocês entenderem direitinho como é que vai funcionar o projeto. Vou colocar também no Instagram do Mulheres que Correm com Lobos a figurinha com todo o cronograma certinho para quem quiser acompanhar, tá? Eu espero que essa também seja uma troca rica e, sem dúvida nenhuma, eu vou trazer para cá nos próximos 2 meses, junto com a leitura do Mulheres, muito desse material da Naomi, porque quanto mais a gente conseguir ter visões e perspectivas diferentes, melhor, né? Existe uma distância que separa o tempo que esse material foi produzido e esse que nós estamos vivendo, mas mesmo assim, eu acho que é tudo muito atual, tá conversando muito com a gente e é uma discussão importante, sem dúvida nenhuma, né? Pra gente conseguir se fortalecer, para recuperar esses filhos perdidos no fundo do rio, né, vamos dizer, para a gente conseguir resgatar essa nossa força criativa, a gente precisa se preocupar mesmo com aquilo que a gente está gastando energia, com o que a gente está se preocupando todo dia, né, porque isso muitas vezes leva grande parte do coeficiente que a gente poderia estar usando nas nossas criações, nos nossos projetos e naquilo que é importante para a gente, que a gente quer ver acontecer, né. Gente, é isso. Obrigada mais uma vez pela companhia. Mês que vem eu tô de volta pra gente falar agora do capítulo 11. E qualquer coisa é só entrar em contato comigo. Eu tô respondendo muito mais lá pelo Instagram, tá, gente? Porque é mais difícil eu ficar aqui no YouTube. Então, vocês me desculpem se eu demorar pra responder aqui. Me deixa uma mensagem lá no Instagram que vai ser um prazer conversar com vocês, viu? Obrigada mais uma vez e até mais.